Muito bom dia, gente. Tá fraco. Muito bom dia. Novos começos de Cabo Frio. 3 pessoas aqui do meu lado direito. Tá certo, né, Tiago? Eu creio, até o final vai dar. Amém? Irmão, a gente está animado. Na verdade, irmão, sobre nós existe um óleo fresco. Amém? Os entendidos se entenderão o que eu estou dizendo. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui, irmão. Esse é o primeiro culto que a gente prega, tanto eu como o Daniel, depois que o óleo desceu na nossa cabeça. Quem estava com a gente lá em Niterói, quem estava, faz barulho, levanta a mão para me ver. E Deus te abençoe, cara. Eu fiquei muito feliz de ver cada rostinho, cada marcação no Instagram. Cara, vocês muito nos abençoaram. A gente sabe que ir para Niterói numa terça-feira não é de qualquer jeito, né, irmão? Tem um monte de gente que mandou mensagem para a gente, assim, com uma olheira desse tamanho no trabalho. Eu falei, Jesus, glória a Deus, porque a gente é muito amado. Olha para o seu lado, querido. Olha para o seu lado. Mas olha, existe do seu lado 2 pessoas. A pessoa que está do seu lado esquerdo e a pessoa do seu lado direito. Sabe o que significa? Bondade e fidelidade. Amém? Está escrito lá no Salmos 23, no final dele vai dizer: certamente a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E a gente está achando que é um passe de mágica do céu. Não, irmão, quando Deus quer ser bom conosco, Ele nos apresenta pessoas. Quando Ele quer ser fiel conosco, Ele nos apresenta pessoas fiéis. Amém? Se você ainda não se sente amado, é porque você ainda não está do lado da pessoa certa. Ou talvez você não esteja no GC, porque se você estivesse no GC, querido, né? Amor não falta nesse lugar. Amém? Amém. Gente, eu estou feliz. A gente viveu coisas extraordinárias essa semana. Sabe, até hoje eu acho que a ficha ainda não caiu, né, amor? Ai, Jesus, caiu meu negócio aqui. Até hoje a ficha ainda não caiu. Por quê, pastor? Porque você ouvir Deus falar é uma coisa. Agora, quando você vê Deus cumprir o que um dia falou, é outra coisa. Ah, irmão, eu vou dizer, é muito melhor ver Deus fazendo aquilo que um dia falou que faria. E eu já quero começar profetizando que você vai ver acontecer na sua vida também aquilo que Ele disse que faria. Amém? Eu profetizo que você vai ter esse privilégio de ver diante dos seus olhos a promessa se cumprindo. Amém? Chama o pessoal do teclado para mim, chama Pedro lá. Deixa aqui no seco não. Vamos lá, gente? Amém? Quem está pronto para ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Quem está pronto para ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia ou liga ela, se você puder, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Vamos comigo. Estou seguindo a nuvem, amém, irmão? Quando o pastor nos impeliu de pregar uma palavra, eu tenho 4 esboços prontos. Eu sempre tenho algumas palavras prontas, irmão. Para que uma vez lá com o pastor Renan, lá atrás, ele me pediu para subir, ministrar uma palavra, e na ocasião eu não tinha uma. Desde aquele momento eu comecei a me preparar. Eu nunca mais vou ser pego de surpresa. Amém, irmão? Porque o ministro do Senhor não pode ser pego de surpresa, querido. Já começa aprendendo, se você puder, já anota isso. Eu não posso ser pego de surpresa, principalmente quanto ao encargo de ministrar uma palavra. Amém? O Daniel acabou de falar assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Esse texto não fala de comida, pão para comer. Esse texto fala de pão para compartilhar. Não é o pão físico, é o pão vivo. Eu nunca vi um justo mendigar, irmão. Entenda uma coisa: às vezes o pão nos falta, o pão físico. Mas o que não nos falta é a alegria, é o poder de uma palavra viva para compartilhar, independente do momento que a gente esteja vivendo.
Então diz para o seu irmão que está do seu lado assim, ó: não vai faltar o pão da vida da sua mesa e nem da sua boca. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá comigo. Ezequiel 47, versículo 1. Vamos ler. Um homem, repete comigo, um homem. Qual homem? Qual é o homem? Diz para mim, não sei. Amém, a gente vai descobrir daqui a pouco. Um homem levou-me de volta à entrada do templo. Levou-me aonde? À entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora. Para onde? Eu estava no templo, agora eu estou, entenda isso, pela porta, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa e dá para o leste. E a água fluía do lado. Um homem foi para o lado leste com uma linha de medir, em outras versões, um cordel de medir, ou uma vara de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados. Enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados. E levou-me pela água. Levou-me por onde? Qual é o caminho que eles estão trilhando? Água. Qual é o caminho, igreja? Que batia onde? Entenda isso. E batia onde? O que está acontecendo aqui? Um homem, e você já vai entender que homem é esse, está conduzindo Ezequiel numa visão por uma água. Está correndo debaixo do trono de um templo que ele está vendo. E que templo é esse? A visão que Ezequiel está vendo é nada mais, nada vendo que o templo original. Ezequiel aqui não está vendo um templo que Herodes construiu, não, que Salomão viu, não, ele não está olhando para o passado, ele está olhando para o eterno. Ele está entrando no terceiro céu e vendo coisas, e ele não consegue discernir. É por isso que ele vai falar um templo, porque ele não sabia que ele estava diante do verdadeiro. Você está comigo aqui? Enquanto o homem mostra o templo, ele sai com Ezequiel numa peregrinação. Viu Ezequiel o que está no templo? Tem uma água que sai debaixo dele. Sim, beleza, agora vamos para fora, Ezequiel, vamos para fora. E quando eles estavam caminhando fora, ele conseguiu perceber que a água que corria debaixo do templo continuava fluindo. E o homem começou a medir o caminho. Ele mediu 1000 côvados, parou nos 1000, mediu, disse para Ezequiel, até aqui é 1000 côvados, e volta. Por que ele volta? Porque ele precisa buscar Ezequiel. Você vai ver aqui agora. Ele precisa buscar Ezequiel porque, versículo 4, olha. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Ele levou-me, em outras versões, me fez passar pela água. Entenda uma coisa, ele media, quando chegava no limite da sua métrica, ele voltava para conduzir o profeta até onde ele tinha medido. Você está entendendo isso aqui? Amém? Ele me mediu mais 500 metros ou 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que chegava agora aos joelhos. Amém ou não amém? Mediu mais 500 e fez passar pelas águas, que agora batiam na minha. Versículo 4, 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguiria traver. Mas se ele mediu Caleb, significa que o homem já estava do outro lado. Você está comigo aqui? Preste atenção nisso, porque isso aqui é importante. Talvez você vá ouvir coisas que você ainda não ouviu. Eu sei que você conhece esse texto, mas tem um detalhe aqui importantíssimo e eu preciso compartilhar com você. Entenda isso. Ele mediu mais 500. E se mediu, Leandro, é porque ele estava no início e chegou ao fim.
Amém? E se ele estava no início o homem e chegou ao fim, por que Ezequiel está dizendo que ele não conseguiria atravessar? Se com todos os outros níveis ele mediu e atravessou, por que agora, Leandro? Entenda isso, porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar. Agora eu te pergunto, você é inteligente mais do que eu, podia ou não podia? Porque ele está dizendo que não pode em cima, e embaixo, Leandro, ele está dizendo que pode. Por que ele está dando uma definição de que não pode atravessar, mas embaixo ele está dizendo o único meio de poder chegar do outro lado? Olha isso. Um rio que não se podia atravessar andando. Ele pode ou não pode? Só não pode, hã? Só não pode, hã? Só não pode, hã? Chega alguns momentos da nossa vida, querido, que as ferramentas que a gente utilizou para chegar em alguns lugares serão desabilitadas. Por quê, pastor? Porque em níveis mais profundos, Deus requer novas habilidades. Em níveis mais profundos, Deus requer nova... Ah, meu Deus do céu! Aí você não está entendendo por que Deus está em silêncio. Não é porque Deus está em silêncio, é porque Ele está te esperando, filho. Como você chegou aqui, até aqui funcionou, mas daqui para lá o caminho é outro. Ah, Jesus! Deus não está te desabilitando, Ele só está possibilitando o caminho de uma maneira diferente. É por isso que tem tanta gente pensando que Deus está punindo, que Deus está castigando. Não é, querido. Ele só desabilitou a forma. Mas o rio continua lá, Dilson. E ele me perguntou: filho do homem, vê isto? Vê o quê? Deus não está interessado que o profeta veja o rio, Leandro. Vê isto. Perceba a sua capacidade de permanecer quando o convite que eu te dei é avançar. Vê isto. Vê isso, guarda, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é fazer-nos crescer, mas crescer precisa também ser uma disponibilidade do meu coração. Vê isso, porque só quem pode limitar o teu crescimento é você. Vê isso. O que ele fez? Levou-me então de volta à margem do Caio. Se ele me levou de volta à margem, significa que esse nível Ezequiel não experimentou. Se ele me levou de volta à margem, Leandro, significa que Ezequiel não sabe o que tem do outro lado. Se ele me levou de volta à margem, Júnior, significa que Ezequiel não conseguiu mergulhar em águas profundas. Você está aqui comigo, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra e ela é poderosa. Eu só te peço hoje, Senhor, não me deixe atrapalhar o teu agir. Eu sei, Senhor, eu saí de casa hoje com a convicção de que o Senhor faria nos atravessar esse oceano, que o Senhor nos faria atravessar esse rio. Eu saí com uma convicção que o Senhor não deixaria ninguém para trás. Eu cheguei aqui com a convicção de que o Senhor nos levará ao lugar onde o Senhor deseja que a gente chegue. Eu cheguei aqui essa manhã com uma palavra para tirar a gente da zona de conforto, a mesma palavra que me pegou em casa, a mesma palavra que me sacudiu enquanto escrevia. Essa palavra que está mudando o dia de hoje vai alcançar o coração dos meus irmãos. Eu acredito nisso em nome de Jesus e te peço, Pai, pisa nesse lugar,
o que hoje, pela manhã e pela noite, seremos, ó Deus, em nome de Jesus, inundados com a experiência viva da sua glória e presença. É dia de evidências claras, é dia de evidências visíveis e sinais claros da sua glória e presença. Eu profetizo no nome de Jesus, em nome de Jesus, usa minha boca, Jesus, porque eu não sou ninguém em nada sem você. Fale através de mim, Senhor, porque sem você eu não posso fazer nada. Que seja, Senhor, uma manhã e um dia de salvação, libertação e de novos começos. Que todos aqui possamos sair daqui diferente de como entramos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Está comigo aqui? Pastor, nós estamos lendo um livro do profeta Ezequiel. E quem foi Ezequiel? Ezequiel é sacerdote, filho de Buzi. Como aí sim, pastor? Você falou que era profeta e agora está dizendo sacerdote? É isso, irmão, porque Deus precisou mudar o ofício, mas não a unção. Por que, pastor? Porque Deus não desperdiça a unção. Você está aqui comigo? Ah, irmão, se você soubesse o que é, Deus não desperdiça a unção, mas pode mudar a nossa função. Por quê, pastor? Porque a unção depende do lugar, necessidade do momento. Diz para o seu irmão, unção é necessidade do momento. Como assim, pastor? Irmão, em nome de Jesus, se Deus precisar de um profeta na sua casa, você não precisa ligar para o seu ou para aquela irmãzinha de coque. Não, Ele vai te usar para isso. Se Ele precisar de um pastor naquele trabalho, para aqueles amigos que você tem, não precisa ligar para o seu. É você que Deus quer levantar para cuidar dessa gente. É você que Deus quer levantar para cuidar desse povo. Se Deus precisar de um evangelista que pregue a palavra, que liberte, que demonstre sinais e maravilhas, não liga para o evangelista da igreja. É você que Deus quer levantar para cumprir esse propósito. Diz para o seu irmão, o dom é necessidade do momento. Dom não é limitação de quem é espiritual. É necessidade de um lugar e um momento. Porque o dom não é para mim, querido. O dom não é para mim. Sabia disso? O dom não é para você dizer que tem. Não é para você esconder e guardar numa prateleira para dizer que possui. Dom é para você edificar o corpo, amadurecer os santos, como nosso amigo e pastor falou. Dom não é para você, é para quem cerca você. Se quem te cerca não experimenta do que você carrega, talvez o que você carrega é apenas ilusão. Porque quem me cerca precisa provar do que eu sou feito. Amém? É no seu trabalho, é na sua escola, é no seu serviço, é no seu ministério. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Unção. A gente acha que a unção ela só é visível quando subimos do altar ou quando pregamos uma palavra. Não. Função não limita a unção. Eu posso estar entregando balinha lá na frente e a pessoa sentir mais Deus com uma bala que eu entrego do que com uma mensagem que ele recebe. Então entenda isso. Dom a Jesus, função não limita a unção. Você pode ser ungido aonde você estiver, seja em evidência ou em um anonimato, seja num púlpito ou num quarto, a unção vai te pegar aonde você estiver. Não limite o que Deus colocou sobre você por causa do lugar que você está, porque aquilo que Ele colocou sobre a sua vida precisa alcançar e inundar o lugar onde você habita. Talvez seja por isso, irmão, que muita gente não experimenta coisas maiores, porque está negligenciando os pequenos lugares. Antes de aprender a pregar no púlpito, eu aprendi a pregar para um.
E às vezes nem esse um queria me ouvir. Mas se eu não aprender a pregar para um com a paixão de como eu estivesse pregando para 1000, Deus não pode me colocar aqui pregando para esse mundo de gente. Você entende? Quantos aqui conhecem a minha história? Sabe que a mesma paixão que eu ensino para um é a mesma que eu estou aqui hoje pregando para centenas. Por quê? Porque a função, o lugar não limita a unção. Amém, amém? Aleluia. Quem foi Ezequiel, pastor? Jesus. Esse templo é o meu maior inimigo hoje. Ezequiel foi filho de Buzi, sacerdote, por descendência. Um homem que se preparou a vida inteira para usufruir, para se dedicar à vida sacerdotal. Com 13 anos, de acordo com a cultura judaica, ele é ungido, separado, e vai aprender os ofícios do sacerdote. Com 25 anos, ele é ungido. Mas só com 30 ele recebe a autorização de exercer o sacerdócio. Só que com 25 anos acontece algo inexplicável. Com 25 anos, Ezequiel vê os seus planos e sonhos indo por água abaixo. Por quê? Com 25 anos, Nabucodonosor invade Israel, destrói Judá e leva cativo para a Babilônia Ezequiel e os seus amigos. É assim que Ezequiel é encontrado, ferido, frustrado, sem esperança. Por quê, pastor? Porque ele sabia que o exercício de sacerdócio era impossível. Por quê, pastor? Porque o templo havia sido destruído e Jerusalém estava arrasada. O sonho de se tornar um sacerdote e de viver o ofício que o seu pai por tantos anos o ensinou era impossível. E é assim que o Espírito Santo o encontra. Como que ele encontra? No versículo 1 de Ezequiel diz assim: e aconteceu. Ele começa dizendo que aconteceu. Como aconteceu o que, pastor? O texto vai continuar dizendo: no 30º ano. No 30º? O que era para acontecer no 30º ano? Era para ele assumir a estola sacerdotal e o ofício do pai. Amém ou não amém? Só que no 30º ano, ou seja, no 5º ano já em exílio, algo acontece. Sabe por quê, irmão? Porque os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não. No 30º ano do 4º mês do 5º dia, o texto da Bíblia vai dizer: os céus se abrem diante de Ezequiel. Aonde, pastor? Na Babilônia. Porque Deus não precisa de lugar favorável para fazer cumprir a palavra que te prometeu. Você está comigo aqui? Deixa o seu irmão sozinho, não. Bate palma. Aleluia. Você entendeu isso? Aleluia. Deus é especialista em ressignificar tempos de dores. Diz para o seu irmão do lado: me ajuda a pregar. Deus é especialista em ressignificar um tempo de dor. Viver o sacerdócio era impossível, mas o profético não. É por isso que Deus está levantando ele agora como uma voz profética para a nação de Israel rebelde e exilada. Por quê, pastor? Porque, entenda uma coisa: o ofício do sacerdote é diferente do ofício profético. O ofício do sacerdote, Marquinho, é levar as demandas do povo a Deus. E o ofício profético, mãe, é levar as demandas de Deus ao povo. Você está entendendo isso? Deus não precisava ouvir as demandas de um povo rebelde. É por isso que ele não precisa de um sacerdote na Babilônia. Deus precisa de um profeta. Porque só um profeta pode apontar o erro, pode apontar um pecado e também mostrar um caminho de redenção. Deus precisava de conversão e não de ritual.
Você está comigo aqui? Deus precisa de que aquele povo se arrependa, que entenda que tudo que estavam vivendo eram consequências de uma vida dúbia. O povo não abandonou Deus, irmão, como a gente imagina. O povo deixou outro Deus entrar e governar o seu coração. Esse é o problema e a denúncia do povo, de Deus contra esse povo. O texto de Jeremias 2 vai dizer isso. Eu tenho duas coisas contra vocês. Vocês abandonaram a fonte de águas vivas e construíram cisternas. O que é isso, pastor? Israel vivia um tempo de sofisma. Entenda isso. Ele cumpria os rituais culturais, cumpria, mas no outro dia vivesse como se Deus não existisse, agradando a outros deuses. No domingo ele ia no culto, mas segunda ia para o terreiro. No domingo ele ia no culto, mas segunda ele ia para o bar. No domingo ele ia no culto, mas segunda ia para o prostíbulo. No domingo ele adorava Deus, mas na segunda ele adorava Baal e a outros deuses. Entendam uma coisa: Deus não divide a glória dele com ninguém, e nem o seu coração. Você está entendendo isso? Se possível for, querido, que não seja possível ele nos corrigir como corrigiu o povo de Israel, porque vai falar sobre a Babilônia, sobre Nabucodonosor. O texto bíblico vai informar: Nabucodonosor foi a minha vara de correção. Mais de 40 anos que o povo viveu exilado, escravo cultural, escravo financeiro de um povo rebelde, ímpio. Você está entendendo isso? Então me ajuda a pregar momentos difíceis. Ah, irmão, com essa boca murcha não. Momentos difíceis não podem parar aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Amém? Eu gosto de Ezequiel, Caio, sabe por quê? Porque a mensagem de Ezequiel, ela é equilibrada. Você lê o livro de Ezequiel, se você não lê todo, você vai perceber uma dureza. Por exemplo, se você ler o capítulo 2, 3, você vai ver: rapaz, que mensagem dura. Só que você não ler os posteriores, você vai perceber que há um equilíbrio. Há um equilíbrio, sim. Você vai perceber que ela confronta, sim, mas ela corrige, mas ela também carrega graça, esperança. Está aqui comigo? E eu amo esse equilíbrio, porque eu acredito que todo mensageiro, todo ministro precisa ter esse cuidado de liberar uma palavra equilibrada e não manipulada. Como assim, pastor? Duvide, querido, de toda... Jesus, eu vou falar. Duvide de toda palavra que carrega apenas confronto e correção. Por quê, pastor? Porque pode ser legalismo travestido de cuidado. Duvide, querido, também. Suspeite de toda mensagem que carrega apenas graça e esperança, porque pode ser engano disfarçado de amor. A mensagem de Deus, querido, ela é equilibrada, completa. Tem juízo? Tem confronto? Tem, mas também tem graça e esperança. Ela fere, mas também sara. Ela confronta, mas também restaura. Ela revela o pecado, mas também aponta o caminho da redenção. Ela abate o soberbo, mas também levanta o arrependido. Essa é a palavra do nosso Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Entenda isso para a gente ganhar tempo. Eu ainda tenho 57 pastas. Mentira, gente. Tô brincando. Fecha o coração para mim, não. O texto de Ezequiel 47, Leandro, que a gente acabou de ler, ele não começa. A visão não começa em Ezequiel 47.
Pelo contrário, a visão termina no 47. Amém? Você está aqui comigo? E quando essa visão começa, pastor? Ela começa em Ezequiel 40. Se você puder colocar a mídia, coloca para mim. Ezequiel 40, versículo 1. E o que está acontecendo aqui? Vamos lá. No início do 25º ano do exílio. 25º ano no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. Entenda isso. O exílio começou antes da queda da cidade. Amém? Você está entendendo? É isso que está dizendo. Daquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para... A mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para onde? Amém? Bota o próximo. Em visões de Deus, Ele me levou para onde? Para a cidade de Jerusalém destruída. Amém? Você está aqui comigo? Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito. A mão do Senhor o pôs agora onde? No monte muito, sobre o qual o lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Entenda isso. O que está acontecendo aqui? Que é a mesma mão que leva o profeta. Olha isso. Você que lembra aqui de Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos? Quem lembra desse texto? 3 pessoas, não é possível, gente. Até para participar, você levanta a sua mão em nome de Jesus. Repreende essa nhaca aí, irmão. Acorda, você já chegou na casa de Deus, amém? Então se comporte à altura disso. Vamos lá, aleluia. Você lembra disso? De Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. O texto vai dizer que a mão do Senhor me conduziu a um vale. Mas agora em Ezequiel 47, amor, a mão do Senhor está me conduzindo para um alto. O que Deus está nos ensinando aqui? É que nem todo vale dura para sempre, querido. Diz para o seu irmão do lado e me ajuda a pregar. Nem todo vale dura para sempre. Eu, em nome de Jesus, profetizo. E você vai viver dias de monte, dias de alto monte, dias de visões claras, experiências novas, profundidade da revelação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a visão continua, Leandro, que eu preciso correr. A visão continua. Nesse mesmo alto monte, ele vai dizer que ali havia um templo e um santuário. E Ezequiel é detalhista, a gente acabou de ler, em afirmar que a visão veio a ele exatamente 14 anos depois da cidade ser destruída. E na porta desse templo, ele tem uma visão diferente. Agora você vai entender que homem é esse. A visão que ele tem é de um homem, mas não é qualquer homem, Daniel. É um homem cuja aparência remete ao metal polido como de bronze. A mesma visão que Daniel teve no capítulo 10, no versículo 5, que diz assim, ó: olhei para cima e vi um homem vestido de linho puro. Ah, irmão, eu quero ver esse homem com cinto de ouro puríssimo de uvaz na cintura. O seu corpo era como um crisólito e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas e os seus braços e as suas pernas como um reflexo de bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Aleluia. O que é isso, pastor? A teologia vai explicar que isso é uma teofania, a aparição do próprio Cristo. Entenda isso. A aparição do próprio Cristo é um mistério oculto até dos anjos, mas Deus está revelando um segredo que ocultou os anjos a um profeta. Entenda isso. Se um profeta que não tinha o Espírito, Deus foi capaz de revelar segredos ocultos. O que Ele não pode fazer quando eu e você começarmos a orar e pedir do céu revelação e poder. Ele não está vendo um anjo, querido. Ele está vendo um homem. E esse homem seria revelado apenas no Novo Testamento. Aleluia. Você está crendo comigo aqui? E agora a gente chega no capítulo que eu quero. Ai, Jesus. O
capítulo que a gente leu, de Ezequiel 47, começa: ele então me levou para fora, pela porta do norte, me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa, e nada o que, e percebeu que do leste a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia nos tornou. Ele mediu mais 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000. Você está comigo aqui? Você já leu esse texto? Percebe aqui uma coisa, que Deus está dando a Ezequiel 3 coisas, Leandro. Uma nova visão, aleluia, isso aqui é muito forte. Uma direção e uma companhia. Entenda isso em nome de Jesus. Eu profetizo que essa nova estação, Deus vai dar a você uma nova visão, uma nova direção e uma nova companhia. Por quê, pastor? Entenda isso. Visão, porque sem visão o homem não sabe para onde vai e nem para onde chega. Entenda isso. Um homem sem visão é escravo da ocasião. Tudo pode roubar e governar ele. Ele é definido e não determinante. Ele é moldado pelo ambiente e definido pelo lugar e pelas pessoas que o cercam. Um homem sem visão é um homem sem propósito, sem vigor, sem pertencimento e uma causa. Entenda uma coisa. E direção, pastor, eu vou te dizer, direção é Deus nos mostrando que não é qualquer caminho que nos leva ao cumprimento da sua vontade. Nos dá direção, é Deus nos guardando da necessidade de ter que definir o trajeto, o modo e o meio que a minha vida vai acontecer. Seguir a sua direção, querido, é a única maneira de Deus me tirar do controle da minha própria vida e destino. Guarda isso. Deus só pode dar direção àquele que Ele está dando visão, porque direção sem visão é inutilidade, é tornar o trajeto inútil e impossível. Ah, pastor, mas agora você falou de companhia. Eu vou falar, porque companhia é porque o trajeto de quem recebeu uma visão só será possível, Jesus, se quem te deu o destino for também a sua companhia. Aleluia, isso aqui é muito forte. É Deus nos mostrando que mais importante que o lugar que Ele disse que chegaríamos é você saber quem vai te acompanhar lá. É você saber quem vai chegar com você nesse lugar. Amigo, entenda isso. Se os planos que você está vivendo e perseguindo são os planos de Deus, eles só serão possíveis se você estiver na companhia dEle. Entenda isso, querido. O segredo não é o lugar que eu chego, é quem vai estar nesse lugar comigo. Aleluia. Entenda isso. Ele começa a perceber algo distinto. Que algo distinto é esse? Ele começa a ver uma água. Ah, Jesus, é muito forte. E essa água vinha de dentro para fora. Amém? Eu preciso de 4 voluntários rápidos aqui. Sobe aqui rapidinho. 4 voluntários, vem, gente, é para hoje. Só tenho mais 1 hora de falar. Vontade eu tenho de pregar, querido. Não sei se você tem disposição para ouvir. Vamos lá. 4. Fiquem em cima. 1, 2, 3, 4. Em cada nível aí. Entenda isso. O homem. Aqui, gente. Tá? O homem vai conduzir Ezequiel por 4 níveis. Repete comigo, 4 níveis. Amém ou não amém? E esses 4 níveis é um resumo. Como assim, pastor? Esses 4 níveis eu não vou ganhar tempo. Eu não vou gastar muito tempo aqui. Poderia, da próxima vez eu prego só sobre esses níveis. Mas eu não quero falar sobre isso. São 4 níveis distintos, amém? 4 níveis de experiências e marcos que Ezequiel vive na sua vida. E você só vai conseguir enxergar isso lendo o livro inteiro. O texto vai dizer que o primeiro grande marco são as águas aonde? No tornou?
A primeira grande experiência com Deus. Qual é a primeira grande experiência que Ezequiel tem com Deus? É quando Deus visita Daniel num lugar onde ele não tinha mais esperança. Ah, irmão, isso aqui é muito poderoso. Qual é a primeira experiência que Ezequiel tem com Deus? É o lugar aonde ele ressignifica o ofício de um homem que chamou. A primeira grande experiência é Deus dando esperança a quem não tinha mais. A primeira experiência é Deus marcando o homem sem esperança, sem futuro. Você está aqui comigo? E qual que é a segunda grande experiência que Ezequiel vai ter? A segunda grande experiência não vai ser quando Deus o chama, quando Deus o sinaliza diante de todo o povo de Israel. Vai ser quando Deus o fere. Porque no capítulo 24, do versículo 15, se eu não me engano, Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, tirarei de você o brilho dos teus olhos, tirarei de você a doçura do seu olhar. Que é isso? O texto vai dizer, profetizando Ezequiel pela manhã, à tarde morre a sua esposa. Meu Deus do céu, o que é isso? É Deus marcando quem chamou, é Deus permitindo a ferida de quem o levantou. Por quê, pastor? Porque Deus não pode confiar em quem não marcou. Mas todos aqueles que Ele marca, Ele permite também. Você está entendendo? A segunda grande experiência em Marco acontece no capítulo 24. E a terceira grande experiência acontece no capítulo 37. Qual que é capítulo 37? Por quê? Porque agora a caminhada vai dar onde? Nos lombos. Agora a caminhada vai ficando cada vez mais difícil. É necessário um pouco mais de força para continuar andando até o homem que está escondido. Esse marco é representado pela grande experiência da visão que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos. Nesse lugar percebe-se um profeta funcional, mas ferido, profetizando, mas perdido. Como assim, pastor? Isso é denunciado na sua fala quando Deus lhe pergunta: pode esses ossos voltar à vida? Ezequiel, ele vai dizer: o Senhor sabe. Resposta de quem não quer se comprometer. Não é Ezequiel devolvendo o governo, é alguém que não quer se comprometer com a solução. Está profetizando, mas está ferido. Está funcionando, mas está perdido. Quantos de nós um dia já estivemos nesse lugar, ou estamos funcionando, servindo, mas não sabemos mais por que estamos servindo, cumprindo escala, mas a gente ainda não sabe, Daniel, se perdeu na escala que está cumprindo. O que está funcionando, mas se perdeu no funcional. E qual é o quarto grande marco? Nós não sabemos. Por quê? Porque a história para aqui. A história para no capítulo 47. Na verdade, a história dá a Ezequiel uma nova possibilidade de experiência, Daniel. Mas a experiência foi rejeitada. Por quê, pastor? Por um diagnóstico. Ele não podia passar. Mas se ele não podia passar, então por que o homem que estava indo adiante dele mediu? Entenda isso. Um homem diferente de todos os outros níveis. Ele conduziu Ezequiel a cada um deles e me fez passar. E me fez passar. Só que agora ele vai sozinho. Está diante de Ezequiel uma pergunta. E agora, Ezequiel? Eu não posso exigir profundidade para quem eu já dei maturidade. Nesse lugar você precisa decidir. Ou você mergulha, ou você volta para o raso. Ou você confia, ou você volta às antigas experiências. Ou você se lança. Deus está aqui, gente.
Deus está aqui nessa. Ou você mergulha, ou tudo que você vai ver de Deus são experiências que você não viveu. Ou você mergulha, ou você volta. Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer: no caso você não fica nesse lugar, você não para. Deus me trouxe aqui para te apresentar águas profundas. Águas profundas. Mergulha, meu irmão. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado, levanta ele e diz assim: mergulha, mergulha, porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais de Deus pro seu casamento, tem mais de Deus pra sua casa, tem mais de Deus pro seu trabalho, tem mais de Deus pra sua empresa. Ainda você não viu tudo. Deus tem mais. Eu também, Tiago, estou todo arrepiado aqui. Eu nem sei para onde eu vou. Ai, Jesus, eu vou ter. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Ah, Jesus, eu te dei o controle da mensagem. Eu não estou preocupado em passar informação. Eu estou preocupado que os meus irmãos, eles experimentem uma nova unção, uma nova experiência, um novo nível. Em nome de Jesus, sacode a gente, Espírito Santo. Você que é batizado em outras línguas, você que é batizado, eu estou sentindo Deus aqui, querido. Deus está tomando esse lugar para marcar a sua vida e história. Deus está nos levando ao nível de águas mais profundas. Você hoje sai do raso. Você hoje sai do raso. A partir de hoje, você não será mais refém dos que está à sua volta. Você, em nome de Jesus, eu estou vendo gente pulando, eu estou vendo gente chorando, e você ainda sentado no seu lugar. A partir de hoje, você não será refém das circunstâncias, você não será moldado pelo ambiente. O vento forte não vai te parar, você vai continuar, você vai. O louvor pode subir. Ah, irmão, fica de pé, fica de pé. Outro dia eu termino, mas eu acho que você já entendeu por que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, Duda, para te mostrar e dizer: existe mais, existe mais, existe mais, existe mais. Deus te trouxe aqui novos começos para te dizer: mergulha, para você ver o que não vai te acontecer. Mergulha, para você ver do que vai te acontecer. Mergulha. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos, abre a sua boca. Fecha os teus olhos, abre a sua boca. Fecha os teus olhos, abre a sua boca. Revano que anda rabababaxê, rimando de que anda ravaxô, o espírito de ousadia está passeando pela casa. Deus está querendo derramar uma nova unção no seu povo. Ele mandou que andará abaixo, e mandou que andará. A unção que quebra e despedaça o jugo está na casa. Ele mandou que andará abaixo, ele mandou que andará abaixo. A verdade, Pedro, é que a gente não sabe o que está do outro lado. Por quê? Porque Ezequiel,
Entenda, Pedro, eu estou te vendo diante desse rio. Rema, tem alguém que acredita em profecia aqui? Rema, Pedro, eu estou te vendo diante desse rio, diante de decisões importantes que você precisará tomar nesse ano. E a pergunta é, filho, até aqui a tua condição consegue controlar. Até aqui você determina com os seus passos. Até aqui é você que anda. Mas daqui para lá sou eu que conduzo. Daqui para lá não dá pra gente continuar andando. E como a gente vai fazer, pastor? Não é voar, é mergulhar. Não é voar, é mergulhar. Deus está diante de você com uma decisão que vai determinar o rumo da sua vida, meu irmão. Deus está diante de você com um caminho. Ou você mergulha e confia em mim, ou volta para onde Ele te tirou. Deus está diante de você com uma pergunta: vai viver comigo ou vai querer continuar contando os seus passos? Entenda isso, entenda aí. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. A verdade, Caio, ele não experimenta. Irmão, se você não voar nessa cadeira, saber o que tem do outro lado, a gente não sabe pela vida de Ezequiel, porque ele não dá esse passo. Mas tem uma pessoa. Por quê, pastor? Que vai nos revelar isso. Por quê? Porque Deus não deixa os seus mistérios ocultos aos seus filhos. A gente pode não saber pela vida de Ezequiel, mas a gente vai descobrir pela vida de João. No capítulo, ai Jesus, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, João vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. Diz para o seu irmão: quer saber o que tinha do outro lado? Existia um novo céu. Versículo 2 diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Sabe o que te espera do outro lado? A convicção de que você não está mais sozinho e que existe um Senhor da sua história. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E o versículo 4 diz assim: Ele, vamos ler comigo que eu estou sem força. Ele enxugará dos seus olhos. Ele enxugará novos começos. O que tem do outro lado, pastor? O que tem trono. O que tem rua de ouro. O que tem presença de Deus. E o que não tem, Pedro? O que não tem está aqui. O que não tem, tristeza. O que lá não tem, dor. O que lá não tem, lágrima. O que lá não tem, morte. O que lá não tem, morte, choro, tristeza. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Show. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Vamos. Tristeza e dor. Diz pro
céu, irmão. Lá não tem isso. Lá não tem isso. Morte show. Vamos batera, vamos batera. Põe pressão nisso aí, em nome de Jesus. Nunca mais. Vamos, vamos, vamos. Nunca mais. Não.